Boa noite, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a nossa segunda aula da disciplina de Culinárias Alternativas, Nutrição e Dietética. Hoje o tema da nossa aula, gente, é sobre restrições alimentares e cardápios balanceados. Uma coisa puxa a outra, né? Nesse semestre eu dividi as aulas da seguinte maneira, onde a gente fez, uma breve introdução sobre os alimentos funcionais. Hoje a gente vai começar a falar sobre restrições alimentares, né? E essa divisão foi feita da seguinte forma: em cada aula, após essa dessa semana, a gente vai falar mais detalhadamente sobre algumas restrições, não todas, tá? E aí, para cada restrição, tem um cardápio diferente. Então aí, hoje a gente vai começar a entender sobre o que é a restrição alimentar e ter uma base sobre essa questão do cardápio balanceado, tá? Aqui na apostila eu coloquei um item que fala sobre cardápio equilibrado e a partir dele a gente já consegue entender, né, como que funciona essa questão. Então vamos lá. Então, gente, quando a gente fala de restrição alimentar, a gente está falando de uma alimentação especial para aquelas pessoas que têm algum tipo de alergia, que têm algum tipo de intolerância, onde algum alimento possa prejudicar, né, o seu organismo. Então, nessas restrições alimentares, busca-se algumas outras fontes de alimento onde a gente possa substituir para justamente atender às necessidades que o organismo pede. Então, quem que se encaixa dentro desse grupo das restrições alimentares? A gente pode colocar como exemplo o vegetariano, o vegano, a pessoa que busca uma alimentação macrobiótica, os diabéticos, hipertensos, pessoas hospitalizadas, atletas, né, que precisam de um cardápio diferenciado, além dessas pessoas que têm alguma alergia ou alguma intolerância alimentar. Eu mesmo tenho intolerância a kiwi, né? Eu comia muito kiwi, nunca senti nada, e tem 4 anos que eu descobri, né, essa intolerância. Na verdade, acho que se encaixa mais em uma alergia, onde eu não posso nem pegar no kiwi, que a minha mão já começa a coçar e o meu rosto começa a coçar também. Então, assim, né, essas alergias elas podem se desenvolver no decorrer do tempo. E aí, pessoal, o que acontece? Essas pessoas que têm algum tipo de restrição alimentar, elas precisam de um cuidado especial, né, na sua dieta. E aí, aqui na apostila, eu dividi aqui em assuntos, e aí a gente vai começar a falar sobre cada um deles, tá? Então, uma breve introdução agora sobre o que é restrição alimentar, e aí a gente já volta a discutir. Lembrando, pessoal, que a pessoa que tem, né, alguma restrição alimentar, ela precisa sim da orientação de um profissional, né, que é capacitado para atuar dentro dessa área. E muitas pessoas enxergam isso como um problema, né? Quando a gente descobre que a gente tem alguma alergia, alguma intolerância, a gente já coloca isso como um problema, como uma dificuldade, só que não. A gente tem que começar a entender que hoje tem vários alimentos que podem substituir, né, aquele alimento que às vezes você não pode consumir, né, alimentos que às vezes a gente nem pensava, né, em colocar no nosso dia a dia, né, na nossa dieta. E aí a gente vai, né, a partir dessas aulas, conhecendo produtos, né, substitutos de uma alimentação que contenha restrições alimentares. Aí aqui na apostila eu coloquei alguns tipos de restrições, tá? Não todas, como falado anteriormente, só pra gente começar a ter uma noção e alguns exemplos. Então, em primeiro lugar aqui, eu coloquei o açúcar, né? Qual o grupo, né, que deve evitar o açúcar? Os diabéticos, né? Quem não gosta de um docinho, né, no dia a dia, depois do almoço, um cafezinho adoçado? Só que o que a gente pode observar, gente? No mercado, a gente já consegue encontrar vários substitutos do açúcar. Então, hoje a gente encontra açúcares naturais, né, adoçantes, o xilitol, o próprio sabor natural de frutas secas, frutas frescas, tá? Então,
Agora a gente já começa a falar de possíveis substituições de um alimento, né, que é bom ser evitado para quem tem, né, o problema da restrição e da intolerância ou alergia. Agora falando do sal. Qual grupo, né, que deve evitar esse consumo excessivo do sal? Os hipertensos, né? Eu, por exemplo, eu amo sal. A minha sorte é que a minha pressão é baixa, então pra mim não é problema, mas isso não significa que eu também tenho que exagerar no consumo, tá? E além dessa questão do exagero do sal, tem que tomar cuidado também com os produtos que são industrializados. Por quê? Eles contêm, né, um teor muito alto de sódio, que no caso dos hipertensos, né, é uma consideração importante a se fazer. Então, a indicação é consumir o sal com moderação. Geralmente tem muitos nutricionistas, né, que dão dicas para a gente fazer tempero, como a mistura de especiarias, para o sal não ficar tão predominante. Outra opção que se encaixa, né, dentro desse conceito que a gente está falando sobre o sal, são os alimentos diet light, tá? Então, hoje a gente encontra alimentos dentro desse grupo que tem uma redução, né, na quantidade de sal ou até a isenção. Então, para os hipertensos, né, esse grupo de alimentos se encaixa muito bem. Outra questão também que a gente pode falar, a substituição do sal refinado pelo sal iodado, o sal do Himalaia, né, que já é bastante encontrado no mercado. E nutricionistas também sempre dão a dica, vamos usar como exemplo, ao temperar uma salada, usar azeite, usar limão, usar ervas frescas ou secas, né, que eles já consideram como práticas positivas para a saúde, porque nesse caso você vai reduzir, né, o consumo do sal no tempero. Agora, pessoal, sobre o glúten, tá? O glúten é um assunto bem complexo. Tanto é que na aula que eu separei para vocês, a gente vai ter a participação de uma nutricionista e posteriormente também de um chefe que entende super sobre o assunto, ainda é surpresa, porque eu estou terminando de fechar os detalhes, tá? Mas vai dar tudo certo. Então vamos lá, o glúten, gente, é uma intolerância que tem como característica a restrição da proteína que geralmente é encontrada onde? Trigo, cevada, malte, tá? E aí, dessa forma, a gente tem que tentar buscar alternativas de substituições para que a pessoa possa, né, incluir na sua dieta alimentos que não contêm essa proteína. Então, é onde a gente vai falar muito sobre diversos tipos de farinhas. Então, no dia dessa aula, que vai ser específica para o glúten, a gente vai entrar mais em detalhes, tá? Com os nossos convidados. E a gente vai falar também de um grupo que são os celíacos, tá, gente? Eles não podem ter contato com o glúten. É um assunto bem sério, que vocês vão entender melhor. Até para os locais que produzem, né, produtos que tenham glúten, se for vender, né, para pessoas que não podem consumir, tem que ter um cuidado extremamente impecável na questão da produção, na questão da higiene, na questão de uniforme, tá? É bem sério mesmo. Então, no dia dessa aula, a gente vai tentar trazer para vocês todas essas informações. E falando aqui da lactose, gente, a lactose ele é o carboidrato que ele é encontrado no leite, tá? Então, a pessoa que tem intolerância à lactose são aquelas pessoas que não apresentam enzimas lactase no seu organismo. Então, elas não conseguem degradar esse carboidrato. Então, a pessoa geralmente que tem a intolerância à lactose, ela sente muitas náuseas, diarreias, né? Quando ela consome produtos, né, a partir do leite. Então, é onde entra também a questão das substituições, leites vegetais, queijos vegetais, manteigas vegetais. Então, eu coloquei aqui para vocês, né, alguns exemplos. E aqui, dando sequência, eu coloquei a diferença entre alergias e intolerância. Não é a mesma coisa. E aí eu vou explicar para vocês aqui. Então, vamos lá, gente. Diante, né, de reações indesejadas, né, aos alimentos,
podem ocorrer alergias ou intolerâncias. As alergias, gente, elas podem ser em decorrência de qualquer tipo de alimento, né? Por exemplo, eu dei meu exemplo para vocês sobre o kiwi. E o interessante é que essas alergias, elas podem se desenvolver, tá? No decorrer dos tempos. Então, às vezes é uma alergia que pode desenvolver quando você é criança, ou quando você é jovem, ou quando você já tá adulto, tá? E tem muitas alergias que podem trazer complicações muito sérias e até fatais. Então, aqui, ó, conforme a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia, a alergia alimentar é uma reação mediada pelo sistema imunológico e desencadeada por uma proteína que se chama alérgeno. E já a intolerância não é imunomediada e pode ocorrer pelos efeitos farmacológicos dos componentes alimentares ou por falta de enzimas digestoras dos alimentos. Então, gente, o que a gente pode compreender, né? Na alergia, a gente entende que a resposta imunológica, ela é imediata, porque o nosso organismo, ele vai combater esse alimento como se fosse um agressor. Então, por isso que esses sintomas, eles vêm de forma imediata e de forma exagerada, né? E como exemplo, quais podem ser esses sintomas? Manchas na pele, irritação nasal ou nos olhos, falta de ar, entre outros. Já na intolerância, gente, o nosso organismo, ele tem uma produção insuficiente de alguma enzima digestiva, ou então, simplesmente, ele pode não produzir. E aí, o que acontece? Esse acúmulo da substância que não foi digerida, né, vai fazer com que a gente sinta alguns sintomas como dores abdominais, gases, diarreia, vômitos, tá? Então, é basicamente essa diferença. Gente, agora entrando aqui no assunto de cardápios balanceados, primeiramente a gente vai falar sobre hábitos alimentares. De forma resumida, né, sobre o que está escrito aqui na apostila que eu coloquei para vocês, essa questão dos hábitos alimentares, né, nada mais é que a definição de uma alimentação que ela vai se adequar à sua realidade, né? Por exemplo, a sua idade, seu sexo, raça, estado fisiológico, gasto energético e outros quesitos, né? Para adequar a ingestão das refeições, de acordo com o organismo de cada um. E aí, o que acontece, gente? Nesse mundo de hoje, que é muito corrido, né? As pessoas cada vez estão consumindo mais produtos industrializados, fazendo menos atividades. Tudo isso, gente, contribui com o aparecimento das doenças crônicas, tá? Outra coisa que a gente pode observar nessa questão dos hábitos alimentares é o desequilíbrio do consumo dos alimentos. Então, conforme eu coloquei aqui, o que a gente consegue perceber? A gente percebe um excessivo consumo de calorias, gorduras saturadas e trans, açúcares, sódio e, né, em contrapartida, o baixo consumo de gorduras poliinsaturadas, fibras alimentares e a deficiência de algumas vitaminas e sais minerais. E aí, pegando isso e juntando com o sedentarismo, né, a gente está produzindo vários desequilíbrios nutricionais e orgânicos no nosso organismo. Então, é comprovado, pessoal, que essa questão aí das mudanças de hábitos relacionada com o sedentarismo vai contribuir com o aparecimento ou não de doenças, tá? Então, é importante que a gente tenha uma alimentação equilibrada, uma alimentação que tenha, né, o consumo de alimentos mais integrais, de fibras, né? Tomar muita água, né? E fazer uma atividade física, porque a gente vai estar contribuindo de forma positiva com o nosso organismo, né? Evitando qualquer complicação, né? Por conta dessas mudanças, né? Que quem são os responsáveis? A gente mesmo. E aí, aqui na apostila, eu coloquei alguns conceitos que estão dentro, né? De nutrição e dietética, para que vocês tenham um conhecimento mais básico. Então, eu coloquei aqui conceitos como alimentação, né? O que é alimentação e o que é alimento.
nutrientes e nutrição, qual é a diferença, o que é metabolismo, o que é recomendações nutricionais, necessidades nutricionais, estado nutricional, necessidade energética basal, necessidade energética total, dieta equilibrada, dieta balanceada, dietética e dietoterapia, tá? Então aí vocês deem uma lida nesses conceitos, tá? Para vocês terem uma base desses conceitos. E aqui a gente já vai falar sobre guias alimentares. Todo mundo aqui já ouviu falar sobre pirâmide alimentar? O guia alimentar está ligado justamente com ela, tá? Nessa pirâmide alimentar, ela é dividida em 8 grupos. Em cada grupo, a gente vai encontrar alimentos, né, em relação com os seus nutrientes e em relação com a quantidade para uma porção individual, que vai suprir, né, as nossas necessidades energéticas. E aí, eu descrevi quais são os alimentos que estão dentro desses grupos, são 8 grupos. Então, vocês vão ler grupo 1, grupo 2 e 3, grupo 4, grupo 5 e 6 e grupo 7 e 8. Eu descrevi, né, alguns exemplos de alimentos e algumas questões nutricionais, tá? Para que vocês tenham o conhecimento. E abaixo tem a foto da pirâmide. Antes de tudo, mais uma vez, quem determina, né, essa questão da necessidade energética é um profissional da área, que no caso, os nutricionistas, tá? Então, eu coloquei esses conceitos, gente, porque não tem como a gente falar de alimento, não tem como a gente falar de nutrição, né? E agora, posteriormente, de elaboração de cardápio, sem a gente conhecer, né, pelo menos um pouco dessas informações. E aí, eu ainda coloquei aqui para vocês na apostila que dentre esses grupos, né, esses 8 grupos alimentares, eles são divididos em 3 categorias, de acordo com a densidade nutricional, e eles são representados por cores, tá? Verde, amarelo e vermelho. Então, em cada grupo, né, a gente vai ter essa classificação e eu acho que dá para vocês entender de uma forma bem tranquila, conforme eu coloquei aqui, tá? E aí, agora a gente vai falar sobre o planejamento de cardápios dentro, tá, do conceito nutricional. Primeiramente, gente, o cardápio ele é caracterizado por um conjunto, né, de preparações que vai compor uma refeição ou a refeição total de um dia. E essas preparações são as preparações, né, que acho que a maioria de vocês já tem o conhecimento, né, que seria o de jejum, café da manhã. A colação, geralmente a gente chama de lanche da manhã, tá? Então, a colação a gente pode chamar de lanche da manhã. Almoço, lanche da tarde, janta e ceia. Então, pessoal, no cardápio, todas essas refeições que eu falei pra vocês, café, colação, almoço, etc e tal, elas vão estar fracionadas, né? Cada um com uma quantidade X nutricional, com uma porção X, de acordo com a sua necessidade energética. Então, o meu cardápio é diferente do seu, né? Assim como o seu é diferente do ciclano e assim por diante. Então, quando um cardápio é montado, gente, a gente pode observar também outros requisitos, além da questão, né, do mesmo atender, né, as nossas necessidades energéticas e nutricionais. E aí eu coloquei aqui outros requisitos como a questão das cores dos alimentos, as formas, sabores, texturas, variedades e tipos de preparo, tá? Antes de tudo, gente, nessa questão de elaboração de cardápio, o cardápio ele tem que ser elaborado de acordo que ele atenda os seus gostos, sua cultura, sua tradição familiar, sua condição financeira, que isso é muito importante. Então, eu coloquei essa questão de planejamento de cardápio porque o cardápio balanceado é praticamente a mesma coisa, tá? Então, eu não tenho um modelo fixo de cardápio balanceado porque vai depender, né, da questão individual de cada um. Então, vamos supor,
O planejamento de cardápio balanceado para uma pessoa que tem uma restrição a glúten, ela tem que pegar todos esses conceitos que eu descrevi aqui para vocês falando sobre cardápio planejado, tá bom? Então eu acho que deu para vocês terem, né, uma ideia quanto a isso. Então, resumindo mais uma vez, né, a compreensão dessa questão do cardápio planejado, né, ela fica em relação com o cardápio balanceado, porque dependendo da restrição alimentar, ele vai ser um cardápio diferente, porém ele tem que seguir, né, toda essa linha de conceitos que descrevi dentro da parte nutricional. A diferença, né, que vai ser as substituições. E aí, gente, o que acontece? Nessa aula não vai ter atividade, né? Essa semana eu tô boazinha com vocês. Vou dar uma folga nessa questão. E o que acontece? Como a gente não teve aula, né, ao vivo, com o chefe convidado ou profissional convidado, amanhã eu estarei indo numa loja aqui da minha cidade, que ela chama Estilo Fit. É uma loja enorme, onde eles trabalham, gente, com produtos funcionais, produtos saudáveis, tá? Tem uma variação enorme e é uma loja que atende a essas pessoas que têm algum tipo de restrição, tá? Pessoas que precisam ter cardápios balanceados. Então é uma loja que eu particularmente, né, adoro. Se eu não me engano, no mês passado eles abriram uma lanchonete dentro dessa loja, onde eles estão trabalhando agora com a produção de alimentos saudáveis também, tá? Então, pães sem glúten, tapiocas, produtos sem lactose, tá? Então tem um monte de coisa. Eu vou tentar mostrar o cardápio para vocês, né? E aí eu envio o vídeo assim que eu conseguir editar. E agora, falando sobre o seminário, o grupo que ficou responsável por falar sobre, né, esse assunto dessa aula de hoje, uma dica que eu dou: tentem falar sobre outras restrições que eu não deixei definidas no plano de curso. O plano de curso está no grupo do WhatsApp, dê uma olhada. Tô falando isso por quê? Porque sobre esses assuntos que estão no plano de curso, a partir da aula que vem, os outros grupos, né, ficaram com o dever de explicar sobre eles no seminário, tá? Então, vocês podem falar sobre outras restrições, tem inúmeras restrições, podem me pedir dicas, né, sobre o que falar. E é isso, viu, gente? Então, vocês descansem essa semana com essa questão das atividades, né? Leiam o material, qualquer dúvida vocês mandem no grupo. E aí, vocês ficam aguardando o vídeo sobre a loja Estilo Fit.